começando aqui na quarta-feira, chegamos ao nascimento de Moisés. Então, nós estamos aqui compreendendo claramente que Moisés já nasceu durante esse período de escravidão, tanto é que Joquebede e seu esposo decidem salvar a vida da criança, Miriam leva Moisés até o rio Nilo, então já havia essa situação. Então, se Moisés viveu 80 anos, 40 no Egito, 40 em Midian, volta para libertar o povo, e o êxodo se deu em 1450, e a contagem de tempo antes de Cristo ela é decrescente, então Moisés deve ter nascido ali por volta do ano 1530 antes de Cristo. E, consequentemente, essas ações de escravidão, de perseguição, este faraó que não conheceu a José, já começa a endurecer as ações contra o povo um pouco antes desse período. Então, entre a morte de José e o nascimento de Moisés, calcula-se esses 65 anos que haviam se passado, parte dele o povo viveu em escravidão, parte o povo viveu em liberdade. Esse contexto histórico é muito interessante, e Moisés era um bebê, diz aqui, vamos ver o texto do verso 2. Vamos ler, produção, coloque aí para nós agora o capítulo 2, versos 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. Mais tarde o Êxodo vai trazer os nomes deles. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Essa palavra formoso, diz aqui o autor da lição, ele quer dizer que era um bebê bonito. No hebraico aparece aqui o nome Tob, com B mudo, que literalmente quer dizer bom, saudável. Esse termo se refere, irmãos, indica a beleza externa, estética, quando ele também declarou na criação que tudo era muito bom. Esse Tob que aparece, esse mesmo muito bom. Então, como uma espécie de nova criação, esta criança boa se tornaria, de acordo com o plano de Deus, o adulto que libertaria os hebreus da escravidão. Olha que ligação bonita, não é? Quando Moisés nasceu em condições tão difíceis, quem poderia imaginar que aquele menino seria o libertador? O Senhor havia feito uma aliança, e agora aqui sim vem uma referência ao verso para memorizar, e décadas depois Deus usaria esse bebê. Deus usaria esse bebê para cumprir as suas promessas. Veja, lembrou-se de sua aliança. Irmãos, essa é uma expressão para a gente entender. Eu não comentei ali na introdução, para comentar agora. Será que Deus havia se esquecido do seu pacto, da sua aliança? Jamais. Deus jamais se esquece dos seus filhos, mesmo quando nós passamos por aflições, mesmo quando passamos por dificuldades. Ellen White tem textos lindos sobre isso. Ela menciona que quando nós passamos por essas tribulações e depois, sem compreender, e depois olhamos para trás e oramos para que Deus nos liberte, Deus nos livre disto. Apareceu um lindo texto, eu já vou ler em Ciência do Bom Viver. Essas orações muitas vezes parecem ser não atendidas, mas Deus apenas está esperando o momento certo de agir. Deixa eu ver aqui. Olha, Ciência do Bom Viver, página 303, diz assim: na vida futura, ou seja, mais à frente, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre nossas maiores bênçãos, aquelas coisas que nós pedimos tão insistentemente a Deus, aqueles motivos especiais de oração para os quais nos pareceu não sermos atendidos. Lá na frente nós iremos entender que foram as nossas maiores bênçãos. Que texto maravilhoso, Ciência do Bom Viver, página 303, já dessa edição mais atualizada. E sabe, irmãos, se você está vivendo nesse momento, um momento de dor, de tristeza, eu tenho amigos muito queridos que estão lidando com seus cônjuges, especialmente com a esposa, em situações de dificuldade. E nós oramos e rogamos a Deus cura, pedimos a Deus libertação da enfermidade. Alguns casos parece que já passaram daquele ponto que humanamente se possa fazer alguma coisa. Deus sabe o melhor, Deus sabe o melhor. E se Deus não atuou, não fez um milagre de restauração, é porque Deus sabe. Embora eu não consiga explicar, não consiga entender neste momento, quando nós chegarmos lá no futuro, olhando para trás, nós entenderemos e reconheceremos a
bondade, a misericórdia e a compaixão de Deus. E aqui mais uma explicação sobre o nome de Moisés, que significa, em hebraico, Moisés é Mosh, ou Moshe, que significa tirado ou puxado. Ou seja, ele foi tirado das águas, puxado das águas. Possivelmente foi encontrado ali por Hatshepsut, o nome da princesa que havia, segundo alguns registros, ela era aquela que encontrou a Moisés e o trouxe como um presente do deus Nilo para a sua vida, para a sua família, para o palácio, mas nós sabemos a história em que Miriam astutamente, sabiamente foi orientada a oferecer uma ama. Ela reconheceu que ele era dos hebreus e nos 12 primeiros anos Joquebede fez um trabalho espetacular. Ela colocou no coração do menino Moisés os princípios verdadeiros que o acompanhariam e que nenhuma faculdade, nenhuma escola, nenhuma cultura egípcia foi capaz de tirar. E aqui o texto diz que nós sabemos muito pouco, além disso, da infância de Moisés, depois de ser retirado e também de ser cuidado, das águas ser cuidado pela sua família. Mas Ellen White, em Patriarcas e Profetas, faz alguns comentários e é impressionante que no final das contas, acima de tudo, estes poucos anos na companhia de Arão, Miriam, Joquebede, Anrão, Moisés recebeu a diferença. Irmãos, que importância esses anos iniciais dos nossos filhos, não? É aí que vai se imprimir o caráter deles. É aí que vai se imprimir os princípios pelos quais eles irão seguir, e esses ficarão, ainda que ele venha no futuro se desviar. Eu sei que há muitos pais que sofrem pelos filhos que abandonaram a igreja, se desviaram do caminho, e é sofrimento mesmo, perdão, mas as sementes ficaram. Se você fez o seu trabalho, ainda que não tenha sido perfeito, porque nenhum pai é perfeito, as sementes ficam, e elas no seu tempo darão fruto. Que Deus nos conforte com isso. E dessa maneira pomos um ponto final na lição da quarta-feira.